E aí, moçada, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao assunto de geografia. Ó, só lembrando que o assunto que a gente está tratando é Estados Unidos, perfeito? Na aula anterior, então, eu compartilhei esse material com vocês, tá? Que é o material do livro didático. E aí, esse material falava sobre sobre a localização e divisão administrativa dos Estados Unidos. E aí vocês perceberam que os Estados Unidos tem como localização a América do Norte. Ao norte faz fronteira com o Canadá e ao sul com o México. Os Estados Unidos estão divididos em 50 estados autônomos, ok? E cada estado desse tem suas próprias leis, ou seja, tem sua autonomia. Por isso o nome, então, Estados Unidos da América, ok? Simples assim. Bem, em relação ao processo de formação do território dos Estados Unidos, vocês devem ter percebido que a origem do território estadunidense é essa aqui, ó. Deixa eu dar um foco. As chamadas 13 colônias. É daí que nasce, então, o território dos Estados Unidos. Essas 13 colônias, logicamente, pertenceu à Inglaterra, ok? Que deram início ao processo de ocupação do território, e à medida que o tempo foi passando e a independência dessas 13 colônias chegou, né, lá em 1776, os Estados Unidos começou o seu processo de expansão territorial. Expansão e é essa que vai ser chamada de marcha para o oeste, porque percebam, das 13 colônias, à medida que o tempo foi passando, foi se expandindo para o oeste. Simples assim, ó. Se a gente pegar esse mapinha aqui, ó, vocês vão perceber que os Estados Unidos é um, né? E à medida que o tempo vai passando, ele se torna um outro bem maior, até se constituir propriamente os Estados Unidos. Perfeito? Bem, gente, só que hoje eu vou falar para vocês mais especificamente, hoje a aula, né, mais especificamente sobre algumas teorias que foram importantes para formar o território dos Estados Unidos, para formar o país, na verdade. Uma das teorias, uma das ideias, na verdade, é o ato da propriedade rural, tá certo? Esse ato da propriedade rural dizia que a propriedade rural era inviolável, ou seja, ninguém poderia usurpar a propriedade do outro, ninguém poderia tomar como posse a propriedade do outro, né, do outro cidadão, logicamente, estadunidense, perfeito? Isso foi importante para criar um mercado interno dentro dos Estados Unidos, porque à medida que se ia ocupando o território na marcha para o oeste, se formava mercado, né? Necessariamente precisava ter alimento, mercadoria para se manter no espaço. Perfeito? Daí a importância, então, dessas propriedades rurais, do ato da propriedade rural. E também foi importante para que essas propriedades não pudessem ser, na verdade, essas terras ocupadas, que muitas vezes eram ocupadas, muitas não, diversas vezes foram ocupadas por guerras, não poderiam ser reapropriadas, ou seja, os seus antigos donos não poderiam tomá-las de volta, perfeito? Então foi uma ideia, uma teoria muito importante para a formação do território estadunidense. O segundo, eu diria que é mais importante até, foi esse aqui, ó, gente, o chamado Destino Manifesto, a ideia do Destino Manifesto, plantada lá em séculos anteriores nos Estados Unidos, dizia que é o seguinte, pasmem, parte, sobretudo alguns puritanos, né, religiosos puritanos, tinham a ideia, defendiam a ideia de que os Estados Unidos, ou seja, a população estadunidense foi criada, foi mandada por Deus para formar, né, uma sociedade modelo. Eles foram enviados por Deus para, então, formar o país Estados Unidos e libertar a América da opressão colonialista. Essa ideia, gente, do Destino Manifesto foi uma ideia formulada aos grandes impérios, né, que existiam na época, europeus, tá certo? Era mais ou menos um aviso camuflado, depois a gente vai ter um aviso mais aberto que a gente vai ver, mas era um aviso camuflado às potências europeias, sobretudo os ingleses e franceses, né, dizendo assim, ó, nós fomos enviados por Deus para ocupar o território, né, e para criar uma sociedade padrão, modelo dentro da América. E vocês, europeus, não têm gerência sobre isso mais.
tá certo? Então foi mais ou menos um recado. Gente, até hoje nos Estados Unidos essa ideia do destino manifesto, que eles foram enviados por Deus, ainda é recorrente, sobretudo nos estados do centro-oeste dos Estados Unidos, tá? Na população branca, né, de origem puritana, anglicana também, tudo bem? É uma ideia ainda muito corriqueira. Essa ideia também ela foi importante para justificar a tomada de território de populações indígenas e extermínio também, já que eles eram enviados por Deus, ó, na imagem aqui, eles ocupando o território, já que eles foram enviados por Deus, né, Deus estaria justificando então a morte dos indígenas para a formação do território dos Estados Unidos, tá certo? Então, olha lá, duas ideias importantes para a gente entender a formação dos Estados Unidos, a formação do território dos Estados Unidos, né? A lei que estabelecia a propriedade rural inviolável e a teoria do destino manifesto, que eles foram enviados por Deus para ocupar o território e para formar uma sociedade, né? A gente pensa que isso ficou no passado, não, mas ainda é muito enraizada essa ideia de destino manifesto na população dos Estados Unidos, tá? Ok?